STT em Angola. Você investiu seu dinheiro nessa plataforma? Você quer investir? Vale a pena? É seguro? É um golpe? Muita atenção aonde você investe o seu dinheiro. Então, neste vídeo nós vamos falar, e preste atenção porque no final nós vamos mostrar provas legais da existência ou não existência da empresa STT em Angola. É ali onde você coloca o seu dinheiro. Então você tem que saber. A STT em Angola é uma empresa, entre aspas, que prometeu dar rendimentos absurdos desde o ano de 2025. Então fique até o final e prove por si mesmo se realmente existe. Como introdução, vamos falar sobre o que é um esquema de pirâmides. Esquema de pirâmides surgiram desde 1719 na França. Em 1920, um senhor chamado Charles Ponzi, dos Estados Unidos, ele prometeu dar lucros em 90 dias a mais de 100%. Todo mundo investiu e todo mundo saiu desapontado, principalmente os últimos que investiram. Em Angola, a primeira experiência a isso foi em 2022. Claro que houveram vários outros episódios, mas em 2022 foi bastante relevante e muitos de vocês vão lembrar disso. Vocês lembram da Diamond, Mosen e a Amethyst? Muitos de vocês investiram lá. O que é realmente um esquema de Ponzi? O que é uma pirâmide financeira? Características. Primeiro, promete dar altos rendimentos e garantia total. Não há um trabalho como tal, não é uma empresa que realmente tem um trabalho que você nota que isso é trabalho real. Depende sempre de novos investidores, por isso as propostas de novos convidados são o mais importante disso. Não tem uma transparência muito clara. No começo ele vai pagar e sempre vai pagar mesmo, ele paga. Tem uma pressão psicológica de tipo, tem 3 dias para você pagar, 4 dias para você pagar, se você não fazer você perde. Às vezes no final vai tendo bloqueios de saques. Usam, na maioria das vezes, nomes de empresas reais, isso para dificultar a investigação na Google, como se fosse uma pirâmide. Não tem um site, não tem identidade fiscal, não tem nota fiscal, não paga realmente imposto. Se você for na AGT ou em uma outra empresa de controle, não existe isso. Não precisa de, por exemplo, bilhete para fazer a inscrição, não existe entrevista de emprego, depende sempre de testemunhas iniciais para mostrarem que realmente ganham usando grupos como WhatsApp, Telegram, etc. No começo sempre vai pagar, mas depois, ao reduzir o número de novos inscritos, a capacidade vai diminuir. Que tipo de empresa é essa em que eles prometem ter um absurdo de dinheiro, mas para você trabalhar ali você tem que pagar alguma coisa? Isso te chama atenção por alguma coisa? Pergunto de outra maneira, se você precisasse de empregados, você obrigaria eles a te pagarem para trabalhar uma vez que você que precisa? Vamos aprender um pouco dos erros do passado. Em 2022, a Diamond, a Amethyst, etc., no começo pagaram. A Diamond pagou em USDT, muita gente participou. E no começo deu tudo certo, tinha que se fazer um monte de encontros com os grupos para falarem sobre como está a ser útil, pessoas venderam carros, pessoas fizeram de tudo para ver se ganhavam alguma coisa. A Amethyst pagou em Kwanza, muita gente entrou, eles prometeram dar um monte de dinheiro, pessoas venderam várias coisas, naquela tendência de que, meu amigo está a ganhar bastante, o que eu vou fazer se eu ficar atrás? Eu vou perder, os outros vão ganhar, vão ficar ricos enquanto eu não estou. Só que do nada os problemas começaram a vir, começou a ter dificuldade em fazer saque, começaram a justificar um monte de coisas, problema técnico, imposto, etc. E no final de contas, o que aconteceu realmente? A pirâmide estava na base, já não tinha mais dinheiro para pagar quem estava no topo, quem entrava não tinha como tirar o dinheiro e aí começaram a dizer que eram os gestores que estavam a desviar dinheiro e a empresa se foi. Em meio a isso, sem ser pessimista ou otimista, vamos refletir analisando a STT em Angola. Existe mesmo? É legalizado em Angola? A STT é uma abreviatura de nomes de empresas reais. Eu vou dar exemplo da STT Digital. STT Global, STT Solution, Grupo STT, Stay Space Time. E todos eles têm NIF, todos eles pagam imposto.
impostos e nenhuma delas está cadastrada atualmente como existencial em Angola. Isso deveria nos prestar atenção. Nenhuma delas teve filiação em Angola. Nenhuma. Normalmente, paga em até 35 dias. Acho que é um retorno muito rápido. E quanto mais você investe, mais você ganha, né? E quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro, se você aplicar, mais você vai ganhar ainda. Nem a própria Google ou a YouTube, TikTok, Facebook pagam o que eles pagam. Por exemplo, se você fazer uma tarefa, ganhar 50 kwanza para visualizar um vídeo de 5 segundos ou 100 kwanzas, 200 kwanzas, até mais de 1000 kwanzas em vídeo de 5 segundos. Você acha que a Google paga para ter visualização de 5 segundos valores acima de 1000 por 5 segundos? Você já parou para pensar que se realmente isso é realidade? Se você for abrir os comprovantes de extratos bancários que recebem dinheiro, algo vai te chamar muita atenção. Todos os comprovantes vêm em nome de conta individual. Nenhum deles vem de conta de uma empresa chamada STT ou de alguma coisa conforme mostra o carimbo. Nenhuma. Toda vem de nome individual e vai variando. Hoje é do João Antônio Tomé, amanhã vai ser do Mateus e assim vai por diante. E nem sempre é fixo. Essas são contas específicas de gestores que sabem do que funciona, mas eles também são recrutados, não são os donos do jogo, entre aspas. Muitos deles são convidados mesmo. Tudo depende, a STT depende de convidar pessoas. Não é aquele trabalho, porque nem a Google paga daquele tanto assim, nem o TikTok paga do mesmo jeito. Depende de grupos do WhatsApp, tem que demonstrar que você fez um trabalho, isso para incentivar os outros a cativarem a investir. E isso deveria nos chamar bastante atenção antes de investir nessas plataformas. Lembra-se da pirâmide. Eu sou o primeiro, investo 1000, para ganhar 3000 vou precisar que 3 pessoas me deem 1000. Essas 3 pessoas vão precisar que 9 pessoas deem 1000 para eles ganharem 333. Essas 9 vão precisar de mais pessoas para eles ganharem 333. E assim a pirâmide vai indo na base. A base é a que mais sofre normalmente. Sinais de que uma plataforma está no fim. Quando estas plataformas de pirâmides estão no fim, aumentam as promoções, vão começar a pagar agora o que era 50, por exemplo, agora vai ser 10, o que era 1000 vai ser 50, começam a ter erros técnicos frequentes de saques, erros técnicos frequentes, dificuldades em abrir o aplicativo, etc. Bem, tendo em conta isso, vamos ver um pouco mais da STT. Olha, investigando a STT em sites oficiais, algumas coisas chamam a atenção. Foi fundado em 13 de fevereiro de 2025 e todos eles, sites de investigação de segurança, de verificação do site exato que se faz a tarefa, demonstram que tem previsões de terminar no dia 13 de fevereiro de 2026. E normalmente o site sai do ar nesse dia ou até um mês a mais, excepto se o fundador do site pague mais um ano de validade, por exemplo. Então, muita atenção para o mês de fevereiro. O mês de fevereiro é um mês em risco para esse site sair do ar. E vários sites de verificação da seguridade do site demonstraram a mesma coisa. Então, muita atenção com isso. O certificado do site que eles apresentam como oficial não precisa ir em vários sites normais. ChatGPT, sites de IA verificaram um monte de erros. E se você for investigar mais profundo, você vai encontrar esses vários erros ali, vários problemas graves, como por exemplo os Sparrow Medical Limitada. Estados Unidos, Colorado não usam esses signos ali que eles utilizariam como se fosse usam incorporation, etc. Tem várias palavras ali simples, como o site STT
799.com que nós usamos para fazer as tarefas não tem conexão exata com o site de qualquer uma dessas empresas STT. Isso chama atenção. Esse documento foi aprovado em datas contrárias a isso, então você consegue ver que tem um monte de erros e um monte de coisas que chamam atenção. Certificado não combina com o STT, STT não combina com o site, nada combina. Tem muito a ver com o esquema de pirâmides que prometem e ganha quem está no topo, porque quem está no topo vai receber da base, vai receber comissões dos que convida e assim etc. Então, será que isso é ser simplesmente negativo? É muito importante ser prudente e saber onde você coloca o seu dinheiro. É seu dinheiro, você que manda. Muita atenção. Quem entrou primeiro ganha. E os últimos?